Olá, o que eu posso aprender com Moisés diante da sarça ardente e que posso aplicar em minha vida diante da árvore de Natal? Vem e fica comigo até o final para a gente trabalhar essa reflexão. Também poder nos perguntar como nós éramos antes, como estávamos antes do dia 24, antes do dia 25, e como estamos agora. O nosso antes e o depois. Melhoramos. O que a árvore de Natal colocada em nossa casa fez de diferente? Hoje nós vamos falar do Moisés diante de uma árvore e que fez uma mudança enorme na vida do Moisés. Você pode conferir o que eu estou te falando lá em Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 a 8. Moisés no deserto, cuidando das ovelhas, no seu trabalho, um belo dia, determinada hora, ele vê uma árvore pegando fogo, mas chamou a atenção dele que aquele espinheiro pegava fogo, mas não se consumia, e aquilo gerou uma estranheza no coração dele. Ele foi atraído pelo aquele episódio e chegando mais próximo da árvore que pegava fogo, Deus então falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, dizendo que era para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo, e assim ele fez. Então, a partir da sua aproximação, ele esqueceu de ver a árvore, esqueceu o fogo, e contemplou Deus, e teve um relacionamento com Deus, e Deus começou a dar instrução, ele começou a receber orientação de Deus, que mudaram totalmente a vida do Moisés. O Moisés antes da sarça ardente era uma pessoa, o Moisés depois da sarça ardente, outra pessoa. Então o Moisés foi atraído pela árvore, mas não ficou contemplando. A árvore teve um papel relevante na vida do Moisés. E é isso que eu queria te chamar, a comparação com a sarça ardente, com uma árvore de Natal. Nós colocamos a árvore de Natal na nossa casa. Isso é comum. Desde pequeno que se faz isso na minha casa. Eu casei, fazia isso na casa dos meus pais, casei e continuo fazendo. Eu creio que meus filhos também farão isso na casa deles. Acho que eu não conheço nenhuma pessoa da minha área de relacionamento que deixa de ter uma árvore em sua casa. A gente vê que é comum, a partir de novembro a cidade toda muda, começa a estar enfeitada, as lojas, os shoppings. Algumas praças recebem uma enorme árvore de Natal e as pessoas, por suas vezes, né? Cada pessoa, por sua vez, vai lá e tira foto, faz questão de deixar registrado o olhar, o contemplar da árvore de Natal. Algumas pessoas vão além disso e têm uma experiência. O espírito natalino produz mudança em suas vidas, mas a maioria, ou acredito que uma grande parte, não passa pelo processo de mudança, apenas para na árvore de Natal e nas outras coisas mais envolvendo o Natal, panetone, Papai Noel, as cores, a touca do Papai Noel, o sino e outras coisas mais que é característico dessa época, da época do Natal, que são usados pelo comércio para gerar recursos, para gerar emprego e também para dar uma conotação que estamos no aniversário, que estamos no Natal. Não tem nenhum problema quanto a isso, isso é muito interessante. Assim como uma árvore, um espinheiro no deserto pegando fogo, foi algo interessante que marcou a vida do Moisés. Mas volto a dizer, se ele apenas para de frente da árvore e fica tentando imaginar o que era aquilo, e para a sua vida toda, sem entender, ou vai estudar para saber que fatores aqueles metafísicos, químicos, que teria porventura, né, levado uma árvore pegar fogo em pleno deserto e não ser consumida.
mas ele não se preocupa com isso, e aquilo vem como marco na vida dele, porque a partir daí ele vai experimentar muito sobrenatural de Deus. Ele foi batizado no sobrenatural, na visitação do mundo espiritual. Não só ele, mas também a trajetória de Jesus é por isso o anúncio da vinda de Jesus é dado por fenômeno, pela epifania de Deus. Maria experimenta, Zacarias experimenta de Deus, tem um encontro tremendo. O anjo visita ele. Isabel tem uma experiência tremenda com Jesus, quando Maria grávida vai visitá-la. Lá está descrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo do 38 a 56, do 39 a 56, quando o texto diz que quando Isabel escuta a saudação de Maria, João em seu ventre dá um salto de alegria, e ela é tomada pelo poder de Deus e começa a profetizar. Maria, por sua vez, entra naquele movimento espiritual e também começa a liberar um cântico, trazendo como a retirada de um jugo de sobre a mulher. O fardo que a mulher carregava, agora é outra mulher, agora a mulher é livre, agora a mulher tem um relacionamento pessoal com Deus. A Eva que foi marcada agora de uma forma ruim, que trouxe um peso, trouxe muito jugo, muita perseguição, agora vem a Maria e recebe a retirada desse jugo. Então a Maria agora tem o privilégio de poder dar a José um enteado. Esse enteado nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Chamo a sua atenção com esse texto para que nós saibamos que existe algo além da árvore de Natal. Existe o propósito eterno de Deus, que marcou a vida dessas pessoas, que marcou a vida de Moisés. Moisés aponta para Jesus. Existe o propósito, existe a bondade de Deus que está no respeito da gente compreender a mensagem do Evangelho, compreender as boas novas, compreender o papel do Senhor Jesus, que não se resume ao presépio, que não se resume ao bebezinho, a mulher grávida para dar à luz, que não achou lugar, espaço em hospedaria, a mulher que viajou no lombo de um burro junto com seu marido. Não é só isso. Ele cresceu, ele fez muitos milagres, transformou água em vinho, abençoou a vida de muitas pessoas, transformou muitas pessoas. Ele foi crucificado, ele foi ao inferno, tomou a chave da mão do diabo. Ele venceu a morte, o único que venceu a morte. Antes dele vencer a morte, ele chamou Lázaro, que estava morto, para fora. Ele passou, e a sua passagem por Jericó transformou a vida de Bartimeu e transformou a vida do Zaqueu. Então esse Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, e liberou para nós, veio o Espírito Santo Consolador, que é agora o máximo de Deus, é habitar no nosso coração. O máximo de Deus agora é sermos batizados no Espírito Santo. Então, enquanto nós ficarmos contemplando a árvore, colocando árvore, e não chegarmos ao batismo do Espírito Santo, não andarmos na presença de Deus, não andarmos com Deus, não entendermos o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso destino. Nós temos um destino, e se caminharmos nesse destino, nós vamos ser bem-sucedidos. Se caminharmos nesse destino, nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus. E o processo de entrada nesse movimento que a gente faz agora, deveria ter feito no Natal, antes do Natal. Nós podemos fazer agora, fazer qualquer época, qualquer momento. É confessar os nossos pecados, é confessar a Ele. O João Batista nos apresenta Jesus dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós entendermos isso, a máxima que nós podemos fazer, a atitude mais nobre, é reconhecer que somos pecadores, é apresentar diante de Deus, confessar o pecado, confessar a Jesus, confessar o nosso pecado, pedir perdão, com um ato de fé, que com essa atitude Ele nos perdoa, e de imediato nós saímos desse estágio que Deus não suporta a nossa presença
Deus não suporta o pecado, Ele ama o pecador, e quando você faz isso, você está limpo. Você valorizou o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e agora nós temos condições de nos relacionar com Deus, andar na presença de Deus. O Moisés entendeu, e não apenas guardou a árvore, guardou o pinheiro, na esperança que todo ano, toda época, Deus iria acender o pinheiro e tornar ele uma árvore de Natal. Ele esqueceu o pinheiro, porque o que mais marcou na sua vida foi o que Deus fez, foi o trazer de volta. Antes ele tinha medo de Faraó, agora ele vai ao encontro de Faraó, porque a missão dele era libertar o povo do Egito. Agora o Moisés vai fazer, por meio de Deus, Deus vai usá-lo para que ele abra o mar vermelho, para que ele extraia a água da rocha, para que o povo seja guiado durante o dia por uma nuvem, trazendo refrigério, e à noite uma coluna de fogo. A climatização do deserto Deus providenciou. O Moisés experimenta o sobrenatural de Deus, que a roupa não se desgasta, a sandália não fica pequena. Então o Moisés experimenta de Deus a partir de uma logística, que o maná cai do céu, que cordonizes caem do céu, que enquanto estão no deserto Deus mantém, Deus provê tudo. E depois do deserto, Deus dá força para lutar contra o inimigo e tomar posse da terra. Então esse é Deus com o seu propósito. Então eu e você precisamos de não pararmos em contemplação dos símbolos natalinos. Precisamos de ir a mais. Precisamos de dar o devido lugar a Jesus. Jesus é um aniversariante, ele é um aniversariante e ele quer ser honrado como aniversariante. O presente que ele mais deseja é o nosso coração e habitar em nós. O desejo que ele mais quer é que nós nos tornemos filhos de Deus. É materializar a mensagem quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te convido a fazer como Maria, deixar o poder do Altíssimo a envolver, a gerar os frutos que Deus quer que nós viemos a gerar, que você venha gerar, que eu possa gerar. Te convidar a simplesmente continuar mantendo os símbolos na sua casa, não tem nenhum problema. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer mais que isso. Ele quer que nós saibamos que somos pecadores e por meio de Jesus a nossa vida pode ser transformada, a nossa casa pode ser transformada, o nosso caminho, o nosso rumo, os nossos projetos. Podemos ter deserto em nossa vida, ter mares para atravessar, mas uma coisa é atravessar com deserto sozinhos, não ter de onde tirar água. Outra coisa é atravessar, é ter Jesus presente. Uma coisa é construir nossa casa na areia, outra coisa é construir na rocha, é estar firmado em Jesus, é experimentar a epifania de Deus agora com Cristo vivendo em nós. O apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a esperança da glória. Eu e você podemos corresponder com o propósito divino, o propósito eterno de Deus. E o Natal ser mais do que o Natal. E a gente ser transformado, de glória em glória ser transformado. E irmos para a luz, virmos para a luz. E ter a liberdade de deixar Deus trabalhar nossa vida. Deixar Deus mostrar quem nós somos, fazer como fez com Zaqueu, mudar a vida de Zaqueu e por meio de Zaqueu os pobres e as pessoas que ele tinha defraudado também foram mudadas, foram abençoadas, um novo tempo na vida de Zaqueu. Que seja um novo tempo na sua vida, que em 2022 você possa andar em novidade de vida e levando as pessoas que agora não precisam especificamente do Natal para terem a vida nova que o Senhor nos dá, para receber o Senhor Jesus, para marcar melhor suas vidas, continuarmos enfeitando, fazendo o nosso Natal, mas sobretudo tendo Cristo nascendo em nós, tendo o nosso coração como a morada do Senhor Jesus. É o entrar que nós precisamos entrar, é o ir mais longe, é não apenas ficar nos átrios, mas chegar no Santíssimo Lugar, o lugar onde nós adoramos a Deus em espírito e em verdade.
Deus te chama, me chama, para que nós sejamos adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus nos chama para a gente ter responsabilidade. Não substituir Jesus pelo Papai Noel. Não deixar o Papai Noel ser mais importante, não deixar a árvore de Natal ser mais importante, não deixar nada ser mais importante na nossa vida. Na hierarquia da nossa vida, Jesus está lá em cima, está no top. Depois vem as demais coisas, depois vem as demais pessoas. Recebe isso no teu coração, recebe essa palavra. Deixa Jesus entrar em sua vida. Eis que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai mudar a sua vida. Para de ficar conversando com Jesus e Ele pelo lado de fora. Ou você pelo lado de fora e Ele pelo lado de dentro. Ele quer estar no mesmo lugar que você. Ele quer estar dentro de você. Ele quer estar em você e quer que você esteja nele. Fique com Deus. Um beijo grande no seu coração.